E aqui é um dos relatos talvez mais pregados de Davi, né, que é quando ele enfrenta o gigante Golias. Davi, querido, querida, ele não é uma pessoa, eu disse aqui antes, ele não começou a história dele em um palácio. Ninguém começa rei, nem onde são os reis que governam, ele começa rei. Ele começa escolhido porque é da família real, né? Mas depois ele vai ser rei. Então, meus amados, Davi, ele começa aqui por baixo e ele começa a galgar, então, um ministério que Deus lhe confiou, um ministério que o Senhor confiou a ele. Mas Davi não começa num palácio. Aliás, se você observar, quando ele vai aqui ver os irmãos, o que ele está indo levar lá é comida. Então ele é um marmiteiro, é um levador de comida, um marmiteiro. Depois ele é um guerreiro, e depois ele é rei. Então Davi, queridos, ele começa, se eu pudesse dizer assim, não é, mas ele começa fazendo as coisas comuns do dia a dia, para depois ele chegar nas coisas sobrenaturais que Deus escolhe ele para fazer. A ele toda a glória, ao Senhor todo louvor e ao Senhor toda adoração. O que aprendemos com isso? Que nós, meus irmãos, como filhos de Deus, jamais podemos desprezar os pequenos começos, ainda que eles sejam muito difíceis, ainda que eles sejam desafiadores para a nossa vida, mas nós não podemos menosprezar os pequenos começos, jamais. Aliás, a Bíblia é muito clara, ela nos ensina isso. Então, no 17:11 de 1 Samuel, você que está em casa, você que está aqui na igreja, eu vou ler o versículo 11 só, e até já fiz um comentário, ele fala assim: ouvindo então, Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Queridos, aqui nós sabemos que o gigante, o filisteu, ele estava aqui desafiando os filhos de Deus, o povo de Israel. Os escolhidos de Deus estavam aqui agora sendo desafiados, que Davi chama de incircunciso. Então, meus amados, ele olha para e o Saul aqui, o homem que foi escolhido segundo o coração do homem, ele olha para tudo aquilo e a palavra é muito clara aqui: espantaram-se e temeram muito, porque o inimigo estava chegando, o inimigo estava descendo a serra, o inimigo tinha chegado no vale, e o inimigo ia começar a subir para onde estavam os filhos de Deus. Muitas vezes na nossa vida, querido, querida, nós permitimos isso, porque nós não damos a devida atenção para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Davi, ele foi escolhido aqui nesse momento, meus amados, ele está nesse desafio, ele está aqui nessa peleja, porque outrora ele já vinha sendo preparado e forjado para esse momento. Eu quero te dizer, Deus, ele nos prepara para grandes momentos da nossa vida, e eu e você precisamos entender isso. Qual é o momento de Deus para nós? Qual é o momento que nós, talvez, haverá desafios grandiosos, como foi o gigante aqui, mas o Davi, como ele estava com Deus, um homem preparado, abençoado, ele não teve dúvida, ele enfrentou o gigante. Querido, querida, eu quero te dizer, não tenha dúvida, enfrente o gigante da tua vida. Não tenha dúvida da palavra de Deus sobre a tua vida. Não tenha dúvida da promessa de Deus sobre a tua vida. Não tenha dúvida do que o Senhor tem dito em relação à sua vida. Enquanto muitos tremiam, como tem gente tremendo de medo hoje, enquanto muitos tremiam, Davi lembrou que o Senhor
deu força para ele lutar com um leão, para ele atacar um urso. Os outros estavam morrendo de medo, lockdown, fechado para balanço. Davi disse assim: eu tenho a palavra do Senhor sobre a minha vida, eu tenho a promessa do Senhor sobre a minha vida, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou enfrentar o incircunciso, e ele enfrenta e ele vence. Queridos, nós, pelos olhos da fé, nós precisamos olhar para o Senhor e entender, Ele está no controle, e Ele está no controle de todas as coisas. Queridos, eu fico impressionado como nós às vezes somos insensíveis àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus está trabalhando. Naquilo que Ele está trabalhando, naquilo que Ele está fazendo, Deus está trabalhando, Ele está preparando todas as coisas para nos abençoar, para a cada dia nos orientar, nos dar instrumentos para que nós possamos avançar. Eu, querido, só de saber que eu sou escolha de Deus, que Ele me escolheu. A palavra fala que não foi pela vontade da carne, do homem ou do sangue, mas foi pela vontade de Deus. Eu olhar e saber que eu sou a igreja do Senhor, fruto da escolha de Deus, já é um privilégio bendito, maravilhoso e tremendo, onde eu vejo Deus, Ele alcançando nossa vida para que possamos ser abençoados, para que possamos triunfar sobre o mal, triunfar sobre as circunstâncias contrárias, triunfar, porque Deus nos chama para isso. Ah, pastor, mas e as lutas que vivemos? Queridos, a luta, ela faz parte da história do povo de Deus. A diferença é como nós enfrentamos as lutas, a diferença é como eu me posto diante do gigante. Ela faz parte do contexto dos homens e das mulheres da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, meus irmãos, que já venceram coisas grandiosas e foram abençoados por Deus. Meu discipulado está sendo, eu estou lendo o livro de Atos. Então Atos conta a história, a partir de 9 ali, ele começa a contar a história de Paulo. O Paulo, eu estava pensando hoje cedo, quando eu lia as Escrituras, quando a gente lê Paulo, irmãos, o que aquele sujeito, ele era corajoso, e não alinhava com nenhum propósito que não fosse o de Deus. Ele não concordava, ele enfrentou tudo para cumprir o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Ele foi para a justiça, ele discutiu o assunto, e ele não foi omisso. Ele enfrentou frente a frente os seus acusadores, e não baixou a guarda, e pregou Jesus para os caras. Agripa, o rei, ele pode ter sido assim um pouco sarcástico, brincalhão, mas ele fala assim: Paulo, por pouco você não me persuades. Ele não tinha medo, ele não tinha medo da circunstância e da situação, ele pregava o evangelho. Agora, queridos, a história, ela não é, porque a gente fala isso, eu falo assim: pô, eu cheguei hoje e eu já sou o Paulo. Não é assim. Tem uma história, eu cheguei hoje e já sou Davi. Não, há uma preparação, há um tempo de Deus, ao trabalhar de Deus, ao mover de Deus, há as bênçãos do Senhor nos alcançando dia após dia, para que nós possamos chegar nesta porção. Agora, muitas vezes, meus amados, qualquer coisa que a gente ouve de diferente, nós já pensamos assim: parece que para mim não dá certo mesmo, acho que dá certo para o outro ali, para mim não. Querido, se você é filho de Deus, não importa a palavra atravessada que você recebe, você tem que ouvir a voz de Deus e continuar na jornada, e continuar na presença de Deus, porque os inimigos, o que rouba
o nosso sonho, o que rouba a nossa alegria, o que rouba o nosso prazer. Ele vai falar isso sempre, mas o que faz a vontade de Deus, ele permanece e prevalece para sempre. A querida, a Ana, que é a mãe do Samuel, amados, ela não olhou para as palavras atravessadas do Eli, do sacerdote, não olhou. Muitas pessoas estão olhando para palavras atravessadas, ela não olhou, ela olhou para Deus, ela olhou para a promessa do Senhor. Então, meus amados, nós devemos guardar a boa palavra, deixarmos de olhar para os profetas do caos, que vivem dizendo, não vai dar, que vai dar ruim, que isso, que aquilo. Queridos, Deus, ele está no controle, e ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação, para a glória de Deus Pai. E eu não posso me apequenar, disse aqui no último domingo, diante de qualquer situação, mas eu preciso enfrentá-la para a glória de Deus Pai. Às vezes, amados, eu preciso olhar para tudo isso para ser encorajado a cada dia. Eu estou dizendo, o meu discipulado que eu estou fazendo, eu faço, né, a minha leitura diária bíblica, eu estou lendo Atos. Então Paulo chega lá na ilha de Malta, tinha muita gente no barco. Eu lembro dessa reflexão, o pastor Walter fazia ela. Acenderam a fogueira, todos foram esquentar ali as mãos, os pés. Eles tinham passado por um grande naufrágio, frio. Logo acenderam fogo ali. Saiu uma serpente, uma víbora. A palavra fala, e essa víbora pica. Hoje eu escutei um senador falar, né? Senador da República. Quando a cobra morde. Então, não sei se cobra morde. Então, quando a cobra pica, ela pica o Paulo. Ele é picado pela víbora, e ela tinha um veneno extremo que todos que eram picados morriam. Paulo balança ela, joga no fogo. Paulo era um cara fenomenal, né? Graças a Deus pela vida. Sacode, morre, e fala, só esperar que daqui a pouco está morto esse cara. Quem disse isso? Porque se Deus prometeu que estaria comigo e com você, ele está comigo e com você. Eu não estou falando com você para você sair que nem um desmiolado fazendo absurdos, não é isso. Eu estou dizendo que Deus tem o controle. Paulo foi guardado, e Paulo foi abençoado, e Paulo saiu da ilha, e Paulo continua a sua história. Queridos, Deus nos chama, há uma continuidade na nossa história. Eu não posso parar, eu não posso me amedrontar diante da situação. Nós precisamos, como o livro lá de Crônicas, ser os gaditas, os caras de leão. Ah, mas está falando aí que não vai, que está chegando, chegou na Europa e vai chegar para colar. Queridos, erga a cabeça. Olhe para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Ele e saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Os gaditas não tiveram medo. O inimigo estava do outro lado do rio, o Jordão, ele estava transbordando, época de chuva, abriu. Amados, eles não tiveram dúvida, pularam, foram lá. Os inimigos nem imaginavam. Como que esses caras vão atravessar esse rio? Os gaditas, os caras de leão, não tiveram dúvida. Uau, dentro d'água, e foi lá e alcançou o inimigo. Às vezes, queridos, nós precisamos tomar esta direção sobre nossa vida. Eles não olharam para os obstáculos, eles foram em frente. Às vezes nós olhamos mais para o obstáculo do que olhamos para Deus. Eles perseguem os seus inimigos e os alcançam do outro lado do rio, na outra margem do rio. O Senhor nos chama, queridos, para ser esta igreja que tem coragem, a despeito da circunstância. Deus, Ele é o Deus do poder, da graça, da misericórdia, que tem nos abençoado, que tem cuidado de nós.
Agora, com tudo isso, eu estou dizendo, queridos, que isso não acontece do dia para a noite. Não acontece. Nós devemos ser prudentes. Nós devemos vigiar. Nós devemos olhar para a palavra, examinar as Escrituras e ver o que é que as Escrituras estão dizendo. O que é que as Escrituras dizem? Qual é a promessa de Deus para as nossas vidas? Qual é? Qual é a direção de Deus? Nós não podemos, eu não estou dizendo vai fazer de qualquer jeito. Aliás, acabei de dizer, Davi, para chegar onde ele chegou, houve uma preparação. Ele não chegou hoje, foi lá e resolveu a parada. Não é assim. Não funciona assim. Um texto conhecido e comentado por nós, pela igreja do Senhor, o próprio Jesus fala: tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz. Jesus falando: em mim tenhais paz. Você olha para o mundo, a gente fica abismado com o que acontece. Abismado. Eu às vezes fico. E sabe uma coisa que para mim é um negócio que chega... Eu fico pensando, como que a pessoa consegue insistir tanto no erro e não insiste com as coisas corretas? Como que uma pessoa insiste, muitas vezes, existe isso por aí, o cara se droga, o cara mente, e ele insiste. O cara prostitui, e ele insiste, ele faz coisa errada e insiste. E a pessoa não tem força, às vezes, para seguir com Cristo, para fazer o que é correto, para fazer o que precisa ser feito. Mas no que não precisa ser feito, a pessoa insiste. Insiste, insiste muito. E muitas vezes, se não é a graça e a misericórdia de Deus, a maioria das vezes dão com os burros na água. Complica tudo. Queridos, nós precisamos pedir sabedoria de Deus. O Senhor está dizendo aqui: no mundo nós tereis aflições. Ele afirma: no mundo tereis. Mas nós precisamos completar a frase: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos, queridos, buscar esse ânimo, buscar o ânimo dos gaditas, buscar o ânimo que Davi teve para enfrentar o filisteu, o gigante, buscar esse ânimo que Jesus está falando, afirmando: tem luta aí, gente boa, tem luta aí, mas tem de bom ânimo. O Senhor providenciou a proteção para nós. Ele providenciou a paz para que enfrentássemos as aflições. Então, queridos, isso aqui não é somente uma paz no meio de um conflito. Não é isso. Eu gosto muito de filme de guerra, né? Lá em casa só eu. O João Pedro gosta um pouco também, mas poucos gostam. Eu gosto. E às vezes há aquele momento de trégua, né? De paz para tudo. Todo mundo conversa, toma uma Coca-Cola junto, come um Big Mac, conversam, tá tudo ok. Daqui a pouco cai lá uma bomba, o negócio começa tudo de novo. E aqui, queridos, a palavra do Senhor, ela está dizendo para a nossa vida, Jesus está dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é somente essa paz no meio de um grande conflito, mas é uma paz que descansa, que traz descanso, com a certeza da vitória. Então podemos passar
estamos passando, a humanidade está passando. Você já imaginou como que fica um europeu hoje, dos povos, né, assim, estão lá na crista da onda, vamos dizer, e eles hoje aguardando a segunda onda do Covid-19, aliás, alguns países já estão fechados de novo. Mas não eram esses caras que mandavam e desmandavam esses dias aí? Eram. E daí? Está tudo parado de novo. Amados, Deus, Ele tem a forma de trabalhar e de nos mostrar todas as coisas. Eu tenho esperado muito em Deus, muito, que o Senhor traga um despertamento para a igreja. 8 meses já, daqui a pouco. Muitas coisas na vida de muito não mudou nada, continua a mesma coisa. Mesma coisa. Deus está falando assim: ei, desperta tu que dorme, desperta. Desperta para aquilo que eu tenho mostrado, desperta. Desperta, desperta, que haja um despertamento em nós e através de nós. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, verso 37, ele fala assim: o justo, somos nós justificados pelo sangue do Cordeiro Jesus, viverá pela fé. Ah, mas eu tenho aqui meus planos. Queridos, a palavra fala que o justo, ele vive pela fé. A sua persistência, a sua paciência, ela será recompensada, com certeza. E mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá. Esse escritor de Hebreus, no capítulo 10, ele fala assim: não perca a esperança, não perca a coragem, fica firme. Fica firme. Seja um homem que, ainda que sofra derrotas, ainda que sofra desilusões, ainda que tenha fracassos, ainda que aconteça, mas enfrente tudo isso de pé, enfrente tudo isso com a sua confiança no Senhor, no Eterno, no Todo-Poderoso. Enfrente tudo isso orando, enfrente tudo isso olhando para a palavra, enfrente tudo isso buscando orientação nas Escrituras. Enfrente os desafios, como Davi enfrentou o gigante, como os gaditas enfrentou os inimigos. Enfrente, mas como um homem ou uma mulher de coragem, com fé, com alegria, na força do Senhor. Não na tua força e não na minha força, mas na força de Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele tem nos acrescentado a bênção de podermos olhar para Ele. Querido, muitas pessoas, é do meu devocional, muitas pessoas falam: estou subindo. Irmãos, quem nos tira do vale e coloca no monte é Deus, não somos nós que subimos. Deus foi lá e nos tirou do vale, nos levou para cima e tem nos levado todo dia a lugares altos, abençoados, maravilhosos. Não basta, eu preciso olhar para isso, pelos olhos da fé, olhar para as coisas que Deus tem feito. E de novo, não desprezando as pequenas coisas, os pequenos começos, porque Davi não começou rei, ele começou sendo um marmiteiro, levando comida para os irmãos. É isso.
E Deus nos chama para essa obra, que é bendita, que é maravilhosa, que é grandiosa. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor, a Deus toda a adoração. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos por toda a obra que o Senhor tem feito, por toda a obra que o Senhor ainda irá fazer, em nome de Jesus. Pai, olha para nós de uma forma muito especial. Deus amado, não permita que no meio de tantas vozes, há um hino que cantamos aqui, que as vozes, elas não atrapalhem a nossa jornada, mas coloca do nosso lado homens, mulheres, profetas, que incentiva, não que tira o ânimo, mas que coloca ânimo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Não permita, Pai, que nós sejamos homens e mulheres que são levados por ventos de doutrina, pela roda dos escarnecedores. Não, Deus, nos ajuda a estarmos firmes na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Nos ajuda, nos dê coragem, nos dê ânimo, paciência, e nós possamos persistir, insistir e alcançar o ápice, o topo, em nome de Jesus, não na nossa força, mas em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, ajuda essa igreja, ajuda essas famílias, ajuda esse povo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Essa palavra seja uma verdade para nós sejamos abençoados por ela, fortalecidos por ela, ela seja cura para nós, seja tratativa para nós, em nome de Jesus. Eu oro te agradecendo e te louvando. Amém e amém.